Fala galera, mais um podcast de verão JMcast aqui numa casa linda, maravilhosa, em frente a um lago. Como é bom, né? Passear, viajar. Aliás, viajar é gostoso, traz um senso de merecimento, é algo que está no DNA, no meu DNA, o DNA da minha família. Só que viajar sem qualidade te traz dor de cabeça. Você precisa viajar com qualidade, principalmente assessorado por pessoas que entendem de roteiros, entendem de destinos, para que você possa otimizar melhor o seu tempo. E por trás de tudo isso, ainda tem um viés de empreendedorismo, um viés de crescimento, um viés de posicionamento. Hoje eu recebo ele aqui, que é nosso sócio do Fire Club, é um grande empresário, é meu amigo e é o cara que cuida com a empresa dele de todas as minhas viagens. E olha que eu não viajo pouco não. Eu conheço 44 países, eu viajo no mínimo 5 a 8 vezes internacional todos os anos e eu entendo de viagem. Já passei muito perrengue sem a ajuda dele, mas hoje estou aqui para entrevistá-lo, esse grande empresário. Seja bem-vindo, Michael. Obrigado, Johnny. É um prazer enorme estar aqui conversando com você. Quem não gosta realmente de viajar, né? Viajar transforma as vidas, viajar transforma as pessoas, viajar ressignifica, enfim, acho que você precisa viajar para você entender como funciona o mundo, para que você realmente possa se transformar uma pessoa melhor. Eu falo que a viagem traz um sentimento tão positivo para a gente, e principalmente para a gente ter um olhar fora do contexto que a gente vive. Muitas vezes a gente vive um contexto que a gente está só ali no nosso escritório, só ali na nossa casa. A gente não conhece pessoas diferentes, culturas diferentes. Tão bacana isso. E quando você traz a viagem, que é um item muito desejado, né? É um dos lazeres das que as pessoas buscam, muito desejado. E por trás também uma empresa que se posiciona como a sua, eu acho muito interessante. Para começar esse podcast, antes de contar a sua história, antes de falar quem é o Michael, assim como a contabilidade, que é o meu ramo, já foi falado que vai acabar, que, poxa, a contabilidade vai acabar, e eu falo que a contabilidade não vai acabar o contador que é automatizado. Então, o que a gente pensa, a máquina substitui, mas o que a gente sente não, então o nosso maior poder é ser humano, é o poder da conexão com as pessoas. E você criou essa conexão comigo, você cuida das minhas viagens, da minha família, de vários players do mercado, empresários, grandes empresários, porque você teve um posicionamento. Michael, começando esse podcast, por que a pessoa hoje ela deve contratar uma agência personalizada em viagens e não ela estar buscando, por exemplo, sites que são para viagens, que são aqueles sites que você compra e você mesmo faz tudo, ou o próprio Airbnb para viajar? Por que é importante ter esse direcionamento? E esse foi um ponto muito importante que você tocou, principalmente porque a gente escutava-se muito, né? O agenciamento de viagens está acabando, né? Com sites, inteligência artificial, tudo muito, muito fácil, na palma da sua mão, você mesmo consegue entrar lá, comprar, planejar a sua viagem em poucos minutos. E a gente escutava muito esse termo, né? O agenciamento de viagens está acabando. E aí veio a pandemia. A pandemia mudou um pouco essa percepção, porque os grandes sites, as grandes empresas não conseguiram dar o suporte necessário para quem realmente precisava. E aí voltaram a valorizar o agente de viagem, a pessoa humana que está ali junto com você todos os dias conversando, né? Aquela pessoa te ajudou a resolver problema. Eu lembro perfeitamente na pandemia quantas pessoas que não eram clientes meus que eu ajudei a resolver problemas porque eles não conseguiam falar com companhia aérea, hotel, grandes empresas aí, enfim. E eu ajudei essas pessoas porque senão elas iam acabar perdendo tudo, né? Então, a pandemia foi importante porque elas viram realmente o quão nosso papel é importante dentro do planejamento de uma viagem, né? E quando você tem a pessoa humana te atendendo, não sendo um robô, a gente consegue entender perfeitamente as suas dores, entender os seus desejos, seus sonhos, o seu orçamento, o que você realmente busca dentro da viagem. E a gente trabalha com tempo, né? A gente economiza o tempo do nosso cliente. E quando você não planeja uma viagem, que às vezes não é aquilo que você sempre imaginou, você entra lá no site, quero ir para a Europa, comprei passagem, comprei hotel,
Então pronto, viagem. Mas você não se atentou aonde fica esse hotel, você não se atentou ao quarto que você está se hospedando, você não se atentou ao roteiro que você pretende fazer, se aquela localização é fácil, aos voos. Então muita coisa acaba passando despercebida. E a gente tem muita atenção aos detalhes. Eu acho que no final é isso, são os detalhes que realmente importam. Perfeito. E só para vocês entenderem, eu estou falando com o Maicon, que eu conheço a empresa dele, mas eu sou cliente dele. Então eu vivo na prática o que ele acabou de falar. Muitas vezes, Maicon, as pessoas me falam assim, não, mas quem contrata isso, agência de viagens, roteiro, é só rico que faz isso. E na verdade, não é só rico. Eu vou te falar, é só cara inteligente que faz isso. Sabe por quê? Porque, eu vou pagar mais barato. Primeiro, você não sabe se você vai pagar mais barato buscando automaticamente coisas que você não conhece, né? Segundo, às vezes você pode pagar até um pouco mais barato, mas chegando no lugar, você vai ficar perdido, você não vai ter suporte, você vai investir aquele tempo que muitas vezes você demorou para comprar uma viagem, que você demorou para alcançar aquele resultado de viajar com a sua família, com a sua esposa, com o seu marido, e você deveria estar ali com aquele tempo otimizado de uma semana fazendo tudo certinho, dando certo, tudo bem feito, roteirizado, você perde o tempo e aí se torna muito mais caro. É o pensamento que as pessoas não têm. Eu fico impressionado, por exemplo, você que é um cara que gosta de viagem, você tem que assistir esse podcast. Manda para um empresário que gosta de viagem, para quem gosta de viagem, manda para agências de viagem para ver como que o Maicon pensa, como ele se posiciona. Mas você que gosta de viagem, cara, eu fico impressionado quando eu recebo no meu celular um app com todo o roteiro, dia a dia, com todos os documentos, porque você chega em país que precisa de um documento diferente, tá ali no app. Eu não preciso me preocupar. Conta um pouquinho, Maicon, como você vem buscando essa inovação e esse conforto, essa tranquilidade para os clientes da Easy Travel hoje. Bom, eu acredito que a gente vive um mundo onde tudo se transforma muito rápido, né? E a gente precisa inovar. E eu acredito que a inovação dentro do agenciamento de viagens, todos os dias eu fico pensando como que eu posso inovar mais ainda a minha agência, como que eu posso facilitar a vida do meu cliente durante a viagem. E o nosso aplicativo é um ponto-chave, né, que é um dos nossos diferenciais. Você ter a sua viagem toda ali na palma da sua mão, funcionando de forma offline, sem você precisar se preocupar com nada. Você saber o que você vai fazer durante o seu dia a dia. E principal, não é algo engessado, né? A gente sugere opções dentro dos dias que vocês têm disponível, dentro do lugar que você está, para que você consiga otimizar o tempo durante a viagem. A gente está falando de tempo, né? Que é o nosso bem mais precioso, né? Então, se você economiza tempo, você não se cansa tanto, você aproveita as melhores atrações, você conhece os melhores locais em horários, como que eu posso dizer assim... Nos melhores horários, melhores horários. Que não vai ter tanta gente, não vai estar tão lotado, né? Justamente. E quando você tem esse norte, esse direcionamento, você acaba aproveitando muito mais a viagem. A viagem se torna prazerosa. Você pensar em se preocupar em aonde que eu vou depois, como que eu faço, para onde eu vou. Acaba que você não aproveita nada. E eu tenho algumas pessoas próximas e que eu sempre te indico, você sabe, que eu percebo que elas perdem muito tempo em viagem. Sim. Como elas perdem tempo em viagem? E elas não percebem que o barato sai caro, né? O famoso Justamente. Barato sai caro. Mas, Maicon, conta um pouquinho da sua história. Por que você resolveu empreender nesse mercado? Foi seu gosto por viagens? Foi alguma coisa da família ou algum parente que tinha uma agência de viagens? Como que você entrou nesse mundo? E por que você decidiu se tornar uma das melhores agências premium do Brasil em termos de qualidade, de atendimento, de direcionamento, atendendo empresários e pessoas que querem viajar para todos os tipos de gostos e bolsos, ou seja, personalizando mesmo. Por que você resolveu empreender nessa área e também ter esse posicionamento? Bom, vamos começar um pouquinho antes. Eu sou farmacêutico de formação, né? Tenho 2 pós, trabalhei 8 anos na área, era apaixonado pelo que eu fazia, e só que eu sempre fui muito voltado para o setor público, né? Então, assim, sempre prestei muito concurso, era muito estudioso, passei em alguns, só que eu tinha aquela mentalidade, eu amava viajar, e aquilo me travava. Você ter que cumprir carga horária,
você tá preso àquele lugar. Faz quanto tempo? Oi? Faz quanto tempo esse momento? Esse momento? Eu comecei a agência de forma informal em 2015, 3 anos testando, validando, e meu CPF, meu CNPJ é de 2017. Então, fizemos 8 anos esse ano, né? E ainda nessa transição, comecei em 2015, mas eu só fui realmente conseguir largar a minha outra profissão em 2018, quando eu me senti seguro de que realmente eu poderia me sustentar só com a agência. E a principal mentalidade que eu tive, né? Se eu me dedicar mais, eu já estou ganhando dinheiro com isso. E se eu me dedicar mais? Porque eu trabalhava em esquema de plantão, né? 12 por 36. Às vezes eu chegava 12 horas ali de trabalho e ainda tinha que dedicar uma parte do meu dia à agência, ficava muito saturado. E aí eu fiquei pensando, nossa, se eu estou dedicando 3, 4 horas por dia, e se eu dedicar 8, 9, 10, aonde que eu posso ir? Aonde que eu posso chegar? Então esse foi o ponto-chave. E também eu precisava viajar. Precisava viajar para conhecer novos lugares, para testar outros destinos para poder oferecer para os meus clientes. Mas eu tinha minha carga horária para poder cumprir. Então, quando eu voltava de viagem, aí era pancada, era plantão de 24 seguido. Eu lembro direitinho, acho que foi o ápice. Teve uma semana que eu trabalhei, eu folguei 12 horas na semana inteira, só. E que eu tinha que cumprir o horário porque eu faltei eles para poder viajar. E aí, ao final dessa semana, eu entrei num começo de burnout, assim, absurdo. Passei muito mal. Não tinha tempo para ver a minha esposa, que na época era minha namorada. Tava gerando conflito ali também. Então, eu falei assim, eu não quero isso pra minha vida. E resolvi largar. E a paixão por viagens e a facilidade que eu tinha de planejar as viagens para os meus amigos, sempre era eu, vamos viajar? Chama o Maico. Vamos viajar? Chama o Maico. Sempre planejei tudo. E essa facilidade que eu tinha e a busca do conhecimento, né? Eu comecei só vendendo passagem aérea. Então, fiquei ali 3, 4 anos vendendo só aéreo. E num ritmo muito intenso. Eu lembro que tinha um grupo no Facebook, na época Instagram ainda não estava tão assim. E na época eu não era oficial, hein? Não tinha CNPJ. Tinha um grupo, tinha mais de 100 mil pessoas lá no Facebook. E tinha assim, os vendedores mais confiáveis. E aí o pessoal votava. E eu era o cara que tinha mais votos. Legal. Então aquilo me trouxe muito cliente, mas era só aéreo. Mas isso me incomodava, porque eu não queria vender só aéreo. Eu queria vender experiência. Eu queria fazer o meu cliente chegar num destino. Não queria fazer só o meu cliente chegar no destino. Eu queria proporcionar para ele experiência no destino. Porque aí ele ia lembrar de mim, né? Não a pessoa que vendeu o aéreo mais barato para ele. Então veio a pandemia. E no primeiro ano ali de pandemia a gente não fez nada. Porque não tinha o que vender, não tinha para onde ir, né? E então foi um momento onde a gente não estava vendendo quase nada. Só algumas viagens corporativas. E aí foi onde eu sentei, mudei a minha agência inteirinha, revisei todos os processos, criei novos, e aí falei, a partir de agora eu vou começar a atender um cliente que valoriza mais o meu trabalho. Fazia hospedagem, fazia roteiro, e aí o aplicativo veio bem depois, a gente fazia tudo em PDF, não sei se você chegou a receber algum, bem lá, antigamente. Só no começo, bem no começo, bem no né? começo. Então, foi essa vontade de fazer com que as pessoas lembrassem de mim. De fazer, nossa, ele tá me proporcionando essa experiência, ele planejou o roteiro com tanto cuidado, cheio de detalhes, nossa, escolheu esse hotel, que bacana. Então, acho que é isso, era as pessoas lembrarem de mim, lembrarem da minha agência. Você falou uma palavra muito interessante que eu lembro sempre de você. Tô viajando, e assim, eu tô viajando, eu sempre posto de coração, eu te marco, porque coisa boa a gente tem que recomendar mesmo. Aliás, falando em recomendação, você quer conhecer um pouquinho o Michael? Michael, qual que é o seu Instagram e o Instagram da sua empresa? Bom, o meu Instagram é Maicon Stael, S-T-H-A-E-L. Maicon com M-A-Y-C-O-N. Isso. E o Instagram da minha empresa, a Easy Travel. Easy é fácil em inglês e travel também. Muito bom.
E aí eu lembro disso toda vez que eu tenho alguma experiência contigo de, cara, eu preciso resolver isso, você resolve. Ou chego no quarto, tem sempre uma experiência legal. Ou, poxa, eu chego no aeroporto, tem uma pessoa para buscar, que tem o traslado, que já facilita no meu check-in, que já me leva direto para onde eu tenho que ir. E isso me cativa bastante e sempre faz com que eu lembre de você. Falando em experiências, quais experiências hoje que você foca para esse público, público que você quer, que é o público premium, público que quer um roteiro personalizado? Quais são os níveis de experiência que você costuma entregar para o empresário ou até quem trabalha nesse ramo entender um pouco mais? Então, hoje, né, hoje o que eu penso é o seguinte, principalmente para esse público, eu não vou planejar para ele a viagem mais cara, mas a melhor viagem para ele, dentro daquele perfil que ele gosta, que ele prefere. E o tempo hoje, como eu disse, é um nosso recurso mais precioso. Cada dia o tempo está mais escasso, né? Então, eu brinco, né, que eu faço as pessoas economizarem tempo, né? Acho que é o meu principal produto. Faço elas economizarem tempo e, consequentemente, trazer para elas boas experiências, como por exemplo, não vou citar experiências de destino, mas a experiência começa desde o nosso atendimento personalizado, humanizado, entendendo o que realmente o meu cliente quer, entendendo os medos, os objetivos, os desejos dele, montando um orçamento personalizado, com uma curadoria, né? A gente não trabalha também com qualquer fornecedor, com qualquer serviço, qualquer hotel. A gente tem uma régua, a gente tem um controle de qualidade muito grande também. A gente sempre faz revisões para a gente poder indicar aquilo que realmente faça sentido para o nosso cliente, né? Consequentemente, após ele fechar essa viagem, a gente entra em toda a parte do processo do detalhamento do roteiro. A gente busca entender mais ele ainda, aprofundar ainda mais no perfil dele para conseguir realmente planejar uma viagem como se foi feita por ele, né? Deixa eu te cortar, cada um tem um perfil, por exemplo, o Maicon sabe que eu gosto de viajar para lugares que tem uma academia. Sim. Todo lugar que você pega com uma boa academia, que eu e minha esposa a gente gosta de treinar. E para você não precisa ser uma academia. Pô, eu gosto, Maicon, muito de restaurante italiano. Maicon vai te indicar os melhores restaurantes italianos. Maicon, eu sou um cara mais simples. Eu não quero um hotel 5 estrelas, eu quero um hotel 3 estrelas, porque eu quero mais sair para a cidade, quero economizar mais. Ele vai adaptar o contexto que você quer, uma curadoria mesmo, para o quanto você quer gastar, o que você quer e dar o atendimento personalizado. É isso, né, Maicon? Justamente. E a entrega também do roteiro, né? Detalhadamente, dentro do aplicativo, acesso offline, link para o Maps. Então, assim, é algo que realmente traz uma praticidade muito maior e acaba elevando também a experiência do nosso cliente durante a viagem. E agora falando sobre empreendedorismo e a sua empresa, nesse passo que você foi construindo, melhorando a empresa, o que fez com que ela se posicionasse como uma empresa tão personalizada, tão especializada assim, em relação ao seu time? Como que você buscou a construção do seu negócio, ter mais suporte para as pessoas? O que você viu a necessidade ali de melhorar, de investir? Porque muitos empresários começam com uma ideia, depois eles mudam de ramo, como você fez, né? Você começou com uma ideia, trabalhava de um jeito, depois mudou, resolveu paralelamente trabalhar com viagem, falou, não, agora é viagem. Quando você decidiu, falou assim, eu vou ficar com viagem. Como foi essa construção da empresa, construção do time? Então, é conhecimento, né? Eu não nasci empreendedor, né? Minha mãe não é empreendedora, meu pai sim, mas o know-how dele também, não fez nenhuma faculdade, enfim. Então eu precisava aprender a como empreender, né? Então eu fui buscar conhecimento. Então a partir do conhecimento, sentar a bunda na cadeira, parar, estudar, aí processos, como que eu vou buscar uma equipe foda para estar ali junto comigo, alguém que seja bem parecido comigo. Então eu lembro direitinho, quando eu fui contratar as primeiras pessoas da empresa, eu parei a pensar, eu contrato alguém experiente ou eu contrato alguém sem experiência? Eu contratei alguém sem experiência, né? As pessoas hoje que estão na minha empresa eram sem experiência. Sem experiência, você então treinei elas para ser como eu, né? Para que se eu não estivesse dentro da empresa, elas soubessem fazer exatamente como eu faço, né? E
E é isso que eu acredito. Essa construção, ela vem a partir do conhecimento. Conhecimento. Eu falo que as pessoas, obviamente a gente tem que treiná-las, né? Eu falo, treina o seu time para partir, mas tem uma empresa incrível para que eles queiram ficar. Sim. É muito mais barato você treinar o seu time e ver ele sair do que você não treinar e ver ele ficar. Porque aí ele não dá o atendimento que você quer, não traz a personalização que você quer, e você pagou o preço do tempo, ou seja, você treinou uma pessoa para atender igual você. Você poderia ter pagado o preço do dinheiro, trazido pessoas mais caras para te ajudar, mas talvez não compensasse realmente, porque você queria trazer uma pessoa que pensasse igual você e que, pelo que eu entendi, é super replicável, né, esse ensinamento, né, e esse cuidado, né, de atendimento, e por isso que está tendo o sucesso que tem, cada vez com mais clientes, cada vez com mais relevância, e é muito, muito legal isso, Michael. E, Michael, quer falar? Pode falar. Não, sim. E um outro ponto também é a riqueza de detalhes do nosso trabalho. E eu acredito que o cliente premium, ele foca muito nos detalhes, né? Então a gente precisa saber entender ele e converter isso em detalhes, né? Às vezes a gente precisa... Às vezes ele não fala, mas às vezes, pelo que ele fala, a gente precisa às vezes adivinhar o que ele quer e antecipar isso. E isso acaba surpreendendo ele. Aí gera indicação, a gente tem o nosso Instagram, que eu me tento posicionar cada vez mais ali. Então isso tudo vai juntando e a gente vai tentando atingir mais ainda esse perfil de cliente. Muito bom. Como é que hoje vocês têm a estratégia de expansão? Ou seja, quais canais de aquisição de novos clientes que vocês têm hoje? Vocês buscam mais indicação? Você tem time de vendas? Tem algum outro posicionamento, algum outro lugar que você procura mais clientes nesse perfil? Como é que você faz hoje? Bom, hoje a gente tem um time de vendas. A gente é uma agência boutique, né? Nós hoje estamos em 6 pessoas. E eu acredito para expandir o estilo do meu negócio é um pouco mais complicado, porque eu preciso trazer pessoas que entendam e saibam o que a gente precisa fazer. Porque planejar um roteiro não é fácil, né? A pessoa precisa ter um know-how muito grande de viagem, de entender, e a gente precisa treinar essas novas pessoas. E aí a nossa principal rede hoje de captação é o Instagram, indicações, tem o canal no YouTube, né? Eu acredito que para o perfil da minha empresa, o tráfego pago é um pouco complicado. A gente já fez vários testes. Que vem perfil que não interessa, né? Justamente porque o nosso cliente, ele não vai ser impactado com um tráfego pago. O nosso cliente, ele precisa ver a gente precisa, ele precisa conversar comigo, às vezes, uma chamada de vídeo, pessoalmente. Então acaba que o tráfego pago, ele saturou muito a nossa equipe de vendas e não trouxe bons leads. Então hoje a nossa principal captação é o Instagram, mostrar o que a gente faz com excelência, as indicações. Eu falo assim, graças a Deus, a gente nunca, isso eu tô falando sério mesmo, a gente nunca teve nenhuma avaliação negativa de nenhuma viagem que a gente fez. Isso é algo assim que me enche os olhos e brilha, porque me faz ver que a gente tá caminhando como eu sempre sonhei, a gente está num caminho certo para transformar a agência no que eu imagino ser ela daqui a algum tempo. É que vocês são, eu como cliente, vocês são muito assertivos, e mesmo quando vocês não são assertivos, independe muitas vezes de vocês ali, né? E aí vocês sabem resolver o problema acontece, vocês ajudam a gente a resolver o problema. Eu sou um cara dos feedbacks, você me conhece. Sim. Cara, eu não reclamo, eu sou um perfil de cliente que não reclama em pagar caro, só que se o pagamento é caro, se ele não tem a entrega proporcional ao pagamento, eu falo, Michael, esse destino assim, e muitas vezes sou eu que escolho. Agora mesmo, eu fui viajar para Orlando, nos Estados Unidos, quis conhecer alguns hotéis que eu não conhecia, inclusive um dos hotéis da Disney que eu escolhi, e eu falei assim, mas quero esse hotel aqui. E aí depois do hotel eu falei, olha, esse hotel é bem caro e eu não pagaria esse preço para estar nesse hotel, que foi o que eu escolhi. E tem outros que são muito mais caros que eu falo assim, nossa, Michael, é muito maravilhoso, não tem nem o que reclamar. Eu até brinco, Michael, que não tem graça ir para Maldivas. Por que não tem graça? É tudo perfeito, você não lembra, depois você não lembra de nada. Você lembra dos perrengues, das viagens perrengue. Quando eu fui para a Índia, passei um perrengue, mas o perrengue por conta do local, né?
Mas quais foram os perrengues que você lembra que você ajudou algum cliente a solucionar? Ou pode ser simples, pode ser... Mas quais foram os perrengues, assim? Você lembra de algum perrengue? Bom, vou lembrar um recente que aconteceu recentemente. A gente estava com um grupo de 10 pessoas. Eles estavam em Courchevel. Onde fica Courchevel? França. França. E aí eles iriam para Londres para poder continuar a viagem. De Courchevel eles iam para Lyon para poder regar o voo, aproximadamente 2 horas e meia de viagem. E tem coisas que fogem da nossa alçada, né? Cara, tinha um protesto na rodovia na França. E olha que eles saíram com antecedência gigante, gigante, gigante. Só que fecharam tudo, enfim, não passava ninguém. E aí o translato que a gente contratou precisou dar uma volta gigante. E mesmo saindo 5 horas antes, eles não iriam conseguir chegar a tempo do voo. 10 pessoas, né? Imagina o impacto disso. E aí, durante esse trajeto, eu acompanhando em tempo real, ali vendo se vai chegar, se vai dar tempo, não. Eu falei assim, ó, vamos trocar esse voo. Vamos trocar esse voo, porque não vai dar tempo. E aí eu fico pensando, imagina se essas pessoas, elas tivessem comprado em algum site, em algum outro lugar que não tivesse um suporte ali. Uhum. Será que elas iam lá da França conseguir ligar no meio da estrada para poder remarcar isso tudo, para poder trocar? Não, né? Às vezes iam pagar um preço caro e aí que entra a parte do nosso suporte, né? Tá ali junto do nosso cliente, resolvendo situações. Entrei em contato com a companhia, alterei tudo para um voo mais tarde, sem custos algum. Chegaram no aeroporto tranquilo. Tudo certo. Tudo certo, tudo certo. E assim, imprevistos, gente, acontecem. Acontecem, infelizmente, mas a gente vai estar ali, junto, para poder ajudá-los a solucionar da melhor forma possível, impactando o mínimo possível na sua viagem. E é isso. E não só coisas como imprevistos, mas coisas boas também, que eu já ganhei de upgrade por você, Michael. Você manda um e-mail pro hotel, você fala, pô, eles estão em comemoração, eles são influenciadores, ou eles, pô, é um destino muito especial. Você sabe exatamente como falar com as pessoas e são coisas muito boas. Sim, outra. E o principal é a gente ter parceria com esses hotéis, né? Sim. A gente conhecer quem é o diretor, quem é o gerente, a gente mandar um e-mail e falar assim, olha, tá chegando um cliente nosso desse jeito. E aí eles já se prepararem por isso. Por isso que a gente viaja muito, por isso que a gente participa de feira, justamente para poder conhecer quem são essas pessoas, quem são os responsáveis desses hotéis. A gente viaja para conhecer o hotel, para entender como o hotel funciona, justamente para fazer esse network, né? Para estar junto dessas pessoas, para quando o nosso cliente for, ele ser muito bem recebido. Perfeito. Michael, uma brincadeira que eu gostaria de fazer com você agora quais são os top 3 destinos no exterior que seus clientes procuram mais? Olha, eu vejo que vai muito por temporada, né? A cada ano isso acaba mudando um pouco, né? Mas ultimamente, vai? Ultimamente, Portugal, Europa. Tá assim, muito... Europa, acho que todo mundo tá querendo... Porque Portugal também ele tá se desenvolvendo muito. Desenvolvendo não. Portugal tá fazendo um barulho muito grande pro turismo. Não só em Lisboa e Porto, mas o interior ali de Portugal. Então, Portugal... Europa, o pessoal sempre eu quero passar em Portugal, pelo menos. África do Sul, né? E Ásia, Tailândia. Então, Tailândia, Portugal e África do Sul. E África do Sul. E Maldivas, porque a gente se posiciona também como especialista em Maldivas, então acabam nos procurando muito para Maldivas. Mas fora Maldivas, esses 3, a demanda é muito grande. Eu conheço todos esses que você falou. Desses que você falou, África do Sul, para mim, é o meu mais queridinho de todos. Até do que Maldivas, mas Maldivas, para mim, quando você me indicou aquele hotel, cara, Sonê Vajani ali, cara, foi... É surreal, né? Surreal. Cara, 2 andares, 300 e poucos metros quadrados, toboágua no quarto. Porque Maldivas é lindo de qualquer jeito, mas as pessoas sempre ficam naquele padrão que é uma piscininha e tal. Cara, aquilo não era uma piscina, aquilo era uma raia de sei lá quantos metros.
Pô, o quarto tinha teto retrátil e tinha cinema no meio do mar. Cara, foi muito legal. Eu gostei muito. E hoje eu e a Nelly, a gente fala que o melhor quarto da vida foi esse quarto. E a gente já conheceu muitos quartos legais. Então, assim, foi muito bacana. E top 3 destinos no Brasil dos seus clientes? No Brasil. Top 3 destinos. Aqui no Brasil, a gente vende muita pousada boutique, né? Então, tem ali, acho que o que os nossos clientes mais procuram são pousadas entre a região ali de Maceió e Recife. Maceió, Recife. Milagres, Porto de Galinhas, né? Acho que ali é o destino que a gente mais vende. E o que eu acredito também que proporciona também experiências diferentes para os nossos clientes, que tem pousadas ali incríveis também, né? Outro destino aqui no Brasil que a gente vende muito também são pousadas ali lá no Ceará, que você acabou de ir, tem muita coisa legal ali também. Muita coisa legal. É muito bonito, né? O Brasil é muito bonito, Michael. Eu gosto, sabe, eu gosto muito de ir pro Nordeste, um lugar que eu acho muito bonito mesmo, que eu acho surreal. Eu e a Nelly, a gente faz surreal, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Eu acho tão bonito. Eu sei das dificuldades lá que tem, né, do turismo em relação à segurança também, né, que as pessoas falam e tal. Eu não tive nunca nenhum problema, mas eu sei das dificuldades. Mas o Rio de Janeiro é muito lindo. Um dos melhores pôres do sol que eu vi lá foi no Rio. E eu fiquei impactado demais, assim. Então, o nosso Brasil é muito bonito. Sim, sim. E 3 destinos, assim, que você considera que o impacto cultural, ele é muito gritante. Ou seja, o cliente fala para você, Michael, eu quero ir para esse lugar. E você fala assim, com todo cuidado, fala assim, legal, mas você sabe que lá é diferente, por isso. E aí pode ser no mundo todo. Quais 3 destinos que você fala assim, esses destinos, eles são muito diferentes? Eu acredito com certeza a Ásia, né? Mas especificamente assim o Japão. Japão primeiro, para quem não conhece a cultura, vai chegar lá, vai ser assim uma imersão no mundo totalmente diferente, né? Japão, Indonésia também. E eu acredito que Sri Lanka, Butão, até coloquei outros aí, né? Sri Lanka, Butão. Porque é uma cultura totalmente diferente da nossa. O jeito que eles pensam, o jeito que eles vivem, o jeito que eles comem, que eles conversam. Então o impacto é muito grande. Eu lembro quando eu fui para a Indonésia, né, que você fez a minha viagem, foi surreal, tá nos top 5 dos melhores destinos que eu conheço. Eu lembro que você me falou uma coisa que eu não esqueci, você falou assim, olha, prepare-se que o povo é muito acolhedor. E eu fiquei impressionado que todos os lugares, independente se eram lugares luxuosos que eu cheguei a ficar, ou não, a hospitalidade era assim, era surreal. Então eu achei muito interessante. Mas para mim o destino mais diferente de cultura foi a Índia. Porque na Índia, cara, eu lembro que na Índia, você imagina, o trânsito caótico é quase que normal. Os caras, eles dão totozinho um carro no outro. Porque aqui no Brasil, se você dá um totozinho, você rala outro carro, pô, você vai parar, você vai descer. Na Índia, não. Os caras vão se enfiando, vão batendo um carro no outro e todo mundo buzinando. É caótico, todo mundo buzinando. Ninguém reclama com buzina. O cara mete a mão na buzina e o cara tá de boa. E vai batendo, vai totozinho. Aí lá no meio, tem uma vaca no meio da estrada. Ninguém encosta na vaca, todo mundo roda a vaca. A comida, super forte. Eu como tempero pra caramba, super forte. Comi. Vou no McDonald's, eu tava voando. Não tem carne bovina, é Big Mac de frango, quarteirão de frango, tudo de frango. Então na Índia eu fiquei impressionado com a cultura. Falei, cara, e lá é pelo regime de castas, né? Só a maior parte do povo é muito pobre. E tem a parcela também muito rica. Então não tem a classe média. Então foi um choque cultural muito grande, mas também é uma viagem que eu e meu pai sempre lembra, porque eu falei, vim para Maldivas, tudo acontecendo, beleza, tem coisas que até você esquece, mas dos perrengues você não esquece. Michael, e me conta um pouquinho agora que sua família hoje representa para você, a sua esposa, sua filha, você tem uma filha, né? Tem uma filhinha de um ano e 6 meses. Me conta um pouquinho da sua família. Minha base, tudo, vivo por eles, tudo que eu faço é pensando neles. Eu acredito que a nossa família, a minha família, é o meu gás de viver todos os dias, né? De acordar cedo, de trabalhar, de querer ser uma pessoa melhor, tudo para eles. Isso aí, né? A família é base, eu vejo também que você, para conhecer os destinos, você viaja bastante para conhecer os destinos. Viajo bastante. Você prova bastante hotéis, né? Pô, isso aqui é legal, tal, tô vendo aqui, já posto no Instagram. Então acompanhe o Michael nas redes sociais, compartilhe esse vídeo, comente, deixa o like. Cara, não custa nada muitas vezes você fazer um orçamento, porque você fala assim, não vou fazer um orçamento que talvez não seja para mim, cara, você nem conhece. E se você quer um roteiro personalizado, uma viagem personalizada, um passo a passo, que é igual uma empresa. Você quer criar uma empresa sustentável, você tem um passo a passo, você tem um processo.
É um processo. Você tem um passo a passo de viagem para economizar o seu tempo, que é o seu maior ativo na viagem, e ter melhores escolhas de acordo com o seu bolso, seu perfil. Cara, você precisa estar com a Easy Travel. Eu falo isso porque eu sou fã do seu trabalho, mas a gente gosta bastante. Não sou só eu, minha esposa, minha irmã, meu pai, um monte de empresário que a gente recomenda, nossa família. E pra gente é sempre muito, muito bacana, muito importante. Tem algum recado que você queira dar para o empresário em relação a essa parte de viagem? Que eu quero fazer um bate-bola com você. Tem uma bola aí? Chegou uma bola aí? Chegou, boa. Produção, manda uma bola para mim aqui. Mas antes, você quer falar alguma coisa para o empresário ainda sobre viagem, sobre isso? Viajar transforma. Quem não volta de uma viagem diferente, né? Ter tempo de qualidade com a nossa família, com quem a gente ama. E quando a gente planeja uma viagem pensada especificamente em você, você acaba aproveitando ela de uma forma muito melhor, né? Então transforme o seu modo de viajar, transforme o modo de viajar da sua família e de quem você ama. Converse com a gente está ali disponível para poder não só prestar um atendimento, mas uma consultoria completa para a sua viagem. Falando em viagem, Michael, uma coisa que eu sempre falo é que na viagem você conhece melhor as pessoas. Se você, por exemplo, eu vou até contar um caso prático de um amigo meu. Se você tem um irmão, uma irmã, você já está longe de casa, você não convive na mesma casa com essa pessoa. E vamos supor que você está uns 5 anos só convivendo no trabalho ou nos eventos familiares, e aí você fala assim, vou viajar com ele. Você nunca viajou. É na viagem que você conhece as pessoas. Justamente. Você fala assim, cara, eu não conhecia que meu irmão tinha esse perfil. Eu tinha um amigo que ele já estava morando fora, não estava morando nas casas dos pais, nem o irmão, e depois ele não viajava com o irmão há uns 10 anos. Ele descobriu que o irmão dele era maluco na viagem. Falei, cara, esse meu irmão é maluco, cara. Mas é na viagem que a gente conhece as pessoas. E também, a gente promove muitas viagens, não só pra gente, dentro do nosso clube, do Fire Club. Sim. O Michael ajuda muito a gente nessa promoção dessas viagens. A gente vai ter agora uma missão nos Estados Unidos, que a gente vai viajar pra Disney com um tour no subterrâneo do Magic Kingdom, com um tour na Apple, especialistas da Universal. A gente vai ter uma missão Dubai, o ano que vem missão África. Então a gente tem vários movimentos de viagem dentro desse ambiente corporativo que é o Fire Club, que é o nosso clube de negócios com grandes empresários. Flávio Augusto e o J. Caio Carneiro são nossos sócios dentro da MLS, que é esse ecossistema de empresários. Michael, por que você decidiu entrar no Fire Club? Por que você decidiu estar conosco no Fire Club? Qual que foi a sua visão dentro desse ambiente para trazer relevância para o seu negócio? Eu vivia numa bolha do agenciamento de turismo, convivendo com pessoas da mesma área que eu. E isso não me faz alavancar. Eu preciso conhecer outros negócios, preciso conhecer outros mundos. Como essas pessoas chegaram onde elas estão hoje, né? Como elas conseguiram alavancar o negócio delas, como elas conseguiram mudar esses processos. E eu acredito que o Fire, ele proporciona isso. Estar com pessoas que são melhores que você, pessoas de negócios completamente diferentes, né? Inclusive, eu ainda sou a única agência de viagens ali do Fire, e isso me faz ter uma visão mais ampla, né? Me faz aprender coisas novas. Eu acho que é isso, principalmente isso que o Fire proporciona para mim. Conexões com pessoas de outros negócios que me trazem desconforto, que me fazem querer alavancar o meu negócio, tornar ele cada vez melhor. E você entendeu que o seu ICP muitas vezes está num grupo desse, né? Sim. Num ambiente desse que paga para estar ali, paga o preço de recurso financeiro e tempo, são empresários, seu ICP, seu cliente ideal, que você pode vender ali dentro e ainda pode aprender para o seu negócio. Justamente. E que você falou muito interessante da bolha, né? De estar fora da bolha. Tem muita gente olhando só para dentro da bolha, mas você tem que pensar em fora da bolha também para você ser mais reconhecido, fechar mais contratos. Por isso, se você quer saber um pouquinho mais sobre o Fire Club, a gente vai deixar um QR Code aqui na tela, que está desde o começo do podcast, escaneia lá, quer entender um pouquinho mais, manda a mensagem que o nosso time vai falar com você. Michael, vou fazer uma bate-bola. Vai, Lelê, manda aqui a bola, joga aí a bola, vamos ver. Vai dar igual a de Léo, hein? Vai! Nossa, ainda bem que o Léo não chegou, porque da outra vez eu falei pro Léo, manda a bola. Ele jogou, bateu no teto, bateu na luz e caiu, quase puxou a câmera. Gente, quando o Léo chegar, segura ele, hein, pelo amor de Deus. Ó, seguinte, eu vou falar o nome de algumas cidades, pode ser país também. E aí você vai me falar um sentimento, pode falar assim, sei lá, diversão, prazer, amor, qualquer coisa. Aí eu vou falando por cidade, você vai falando um. E aí você vai botar a mão aqui na bola, ó, bota a mão na bola. Se quiser botar outro segurar com o outro microfone e botar aqui a mão na bola. E aí é o nosso bate-bola. Então fala uma cidade, você fala um sentimento ou uma frase, tá bom? Preparado? Preparado. Vamos lá. Paris. Amor. Orlando. Diversão. África do Sul. Novas experiências. Tailândia.
Praias perfeitas. Maceió. O mar mais bonito do Brasil. Japão. Cultura totalmente diferente da nossa. Rio de Janeiro. Beleza. E agora, hein? Agora. Minas Gerais. Ah, o melhor país do mundo. O melhor país do mundo. Não é nem cidade, o cara já meteu o país. É outro ambiente, ó. É outro ambiente. A gente brinca lá, é meu país, Minas Gerais. Meu país, Minas Gerais. Aliás, a melhor, eu falo que sempre, sem hipocrisia, eu sempre falo isso, a melhor comida do mundo é a comida mineira, cara. Qualquer lugarzinho que você vai, a comida é perfeita. Michael, obrigado por ter vindo nesse podcast. A oportunidade. Obrigado por tudo, obrigado pela parceria e por você sempre tratar com tanto carinho as minhas viagens da minha empresa e dos nossos sócios também do Fire Club. Recado final para sua câmera, por favor. Obrigado, Johnny, pela oportunidade de estar aqui. Viajar transforma pessoas, né? Conhecer novas culturas, novas experiências. É libertador. Você volta mais leve, você volta mais carregado de boas emoções, com o coração quentinho. Então, gente, viagem, não deixe de viajar. É isso aí. E viajando, se divertindo, empreendendo, se transformando positivamente, finalizamos esse podcast de verão, JMCast, mais um movimento aqui nosso com o Michael, esse grande empresário. Ó, tamo junto, ó, Michael, vamos fazer um chama? Vamos. Tamo junto e chama! Valeu!